Bom dia, mais uma segunda-feira, estamos aqui e hoje eu queria partilhar com vocês algo que me aconteceu durante essa semana. Nas minhas leituras diárias eu me deparei com a história de Jonas, né? Sempre que a gente lê Jonas, a gente lembra do peixe, dele fugindo, né, do que Deus tinha pedido para ele, e basicamente isso que nos vem à mente. Mas esse final de semana, algo diferente tocou meu coração. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4, quando Jonas já entra na cidade. Jonas entrou na cidade e a caminho de um dia pregou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo de Nínive ouviu e acreditou no Eterno. Anunciaram um jejum para toda a cidade. E todos, ricos, pobres, famosos, desconhecidos, importantes, humildes, vestiram-se em pano de saco para mostrar arrependimento. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Isso no costume hebreu era algo que demonstrava o arrependimento. Então baixou um decreto assinado por ele e seus ministros e mandou espalhar por toda a cidade. Ninguém deve pôr nada na boca, nem uma gota de água, nem um pedaço de alimento, nem homens e nem animais, nem mesmo seus rebanhos. Todos devem vestir-se com pano de saco, homens e animais. Orem em fervor, pedindo a ajuda do Eterno. Todos devem arrepender-se e afastar-se da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim o Eterno mude de ideia e deixe de lado o seu furor contra nós e nos permita viver. O Eterno viu que eles tinham se arrependido da sua maneira pecaminosa de viver, e então voltou atrás e decidiu não castigá-los, como tinha dito que faria a eles. O que eu achei de interessante, né, nesse ponto, nessa história, né? Então, quando Jonas, justamente por conhecer a Deus, ele não queria ir a Nínive, porque ele sabia que existiria uma possibilidade de mudança, de conversão, né, daquele povo se voltar para Deus. E parece que ele já sentia no coração dele que isso ia acontecer, e eles tinham muito ódio dos ninivitas, né? Eles eram muito maus para com o povo hebreu. E por isso que Jonas fugiu. E quando a gente vê essa atitude, né, Jonas pregando, imediatamente as pessoas se arrependendo, fazendo ações em prol de uma mudança de vida, a gente pergunta, mas por que tão rápido? O que aconteceu? Né? Isso é praticamente um milagre. É como se eu chegasse, numa nação muçulmana, por exemplo, começasse a falar de Jesus e aquelas pessoas se convertessem. Então imagine a gente chegando numa, uma nação muçulmana que, né, não crê em Jesus, e a gente fosse falar sobre ele. E imediatamente essas pessoas aceitassem isso e começassem a mudar suas vidas e acreditar naquelas palavras. Então, não é uma obra tanto nossa, né? Uma obra mais do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu em Nínive. Jonas chegou lá, começou a falar e imediatamente essas pessoas começaram a se converter. E eu fiquei pensando, mas por quê? Por que isso aconteceu? Por que foi tão rápido? Por que a graça de Deus, né, se manifestou dessa forma lá em Nínive naquele momento? Então, eu pude separar aqui 3 possibilidades, né? Uma primeira possibilidade, a gente podia pensar assim, não, Jonas era o cara, né? Jonas era eloquente, ele sabia pregar, ele tinha uma boa, né, oratória. Isso, de repente, convenceu eles. Mas, ao mesmo tempo, você olha na história de Jonas, você percebe que ele estava ali contra a sua vontade. Ele até obedecia a Deus, mas internamente era a rebeldia em pessoa, né? Ele não queria estar ali, ele não queria falar dos ninivitas. Então, acho que mesmo que ele seja um bom orador, ele
internamente ele não estava no seu melhor. Então talvez não fosse esse o ponto ainda que levou aquelas pessoas a mudarem os seus comportamentos, as suas condutas. Uma segunda hipótese, a gente poderia ter também elas tiveram medo, porque provavelmente naquele cenário havia o conhecimento de Deus. As pessoas viram as maravilhas que ele fez para o povo hebreu, e isso causava um certo temor. E quando Jonas chega ali falando disso, eles logo, nossa, vai acontecer com a gente também, nós vamos ser destruídos em 40 dias. E eles já fizeram isso, já tem um precedente aberto, então vamos arrepender, porque senão nós vamos tudo morrer. Então pode ser que seja um medo, um dos componentes aí a provocar essa mudança, né? Um outro ângulo também poderia ser que os ninivitas já estavam no processo de perceber esse mau caminho que eles andavam. E Jonas foi simplesmente aquela gasolina, o fósforo na gasolina, o fogo no palheiro. Ele simplesmente ativou aquilo que já estava começando. Talvez até alguns ninivitas poderiam até, já terem convertido os seus maus caminhos e estavam pedindo que houvesse uma mudança na cidade, e de repente, Jonas foi só o gatilho para que isso tudo acontecesse. Mas independente disso, eu queria trazer essa história para os nossos tempos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que nós temos uma pandemia, que ela é real, que ela existe, e ao mesmo tempo nós temos tantas histórias, tantas versões, tantas polaridades, que é o nome que está mais se usando agora, e a gente chega num ponto tal que nós estamos deixando de saber o que é verdade. A ação das mídias sociais no nosso intelecto estão nos deixando cada vez mais confusos. O que é verdade? Então nós temos que nos preocupar em justamente tomar ciência de nós mesmos, quem somos. Nós viemos aqui para fazer o quê? E essa receita aqui de Jonas, primeiro, o que ele fez? Qual foi a primeira atitude? Ele chegou lá proclamando a palavra. Ele chegou lá falando de Deus. Claro que decretando que eles seriam destruídos em um determinado tempo, e aquilo fez o efeito. Então, é o conhecer da palavra e o executar dela. É proclamar, falar. Então, só foi possível essa mudança de comportamento porque Jonas falou. Se ele não tivesse proclamado, que era o que ele queria, nada disso teria acontecido. Então, a gente pode pegar esse primeiro princípio, um segundo princípio, que é justamente o temor de Deus, saber que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele pode tudo e que Ele tem o comando de tudo. Então é temer, Deus fala a gente orar com tremor e temor. Então o temor, a Bíblia nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então para que nós tenhamos a sabedoria, a presença, a intimidade com Deus, esse requisito de temê-lo é muito importante. E eu creio que nós erramos muito nisso. Às vezes nós tratamos Deus como nosso amiguinho, nosso coleguinha, e Ele realmente o é. Mas também Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o eterno, aquele que nós não conseguimos nem contemplá-lo. Porque se nós vermos Ele face a face, nós seríamos consumidos. Então é necessário essa proximidade e esse distanciamento. É necessário essa hierarquia de Deus é por nós, Deus é conosco, mas Deus é soberano. Deus é o poderoso, é o nosso Pai e Senhor de tudo. Esse temor nos traz o quê? A aproximação com o nosso Deus. E depois disso, de você
ter esse conhecimento, de você proclamar essa palavra, de você temer a Deus, nós vamos nos arrepender. Então, qual foi a primeira atitude do povo de Nínive? Arrependimento, jejum, sacrifício. Quero mudar de vida, eu quero mortificar a minha carne, os meus desejos, para quê? Para que nasça algo novo. Então, essa sequência ela é bem interessante e talvez a nossa nação tenha se esquecido disso. De proclamar a palavra e conhecê-la, temor ao Senhor, que funciona como se fosse a autovigilância, né? Deus está aqui me olhando, mesmo que eu esteja sozinho. Então eu tenho que ser reto, eu tenho que ser reto, eu tenho que seguir o caminho independente de que tenha alguém me vigiando. Sabendo disso, eu tenho o arrependimento quando eu erro. Senhor, perdão, escorreguei, me traz de volta para o caminho. E depois dessa sequência, o que é que vem? É a gente recordar de João Batista, né? João Batista preparou o caminho para a vinda de Cristo. O que é que ele fazia? Batizava e pedia o arrependimento daquelas pessoas. E o que aconteceu quando Jesus seguiu esse processo? O Espírito Santo desceu em forma de pomba e ele foi batizado por João Batista. Então, talvez nos nossos tempos hoje, essa mensagem simples, singela do Evangelho possa ser a solução, possa ser a nossa âncora, o nosso local de pisar firme, a nossa rocha. Nós conhecemos a palavra, nós temos temor a Deus, nós pedimos esse arrependimento sincero e genuíno do coração, para que nossos pecados sejam lavados, e daí o Espírito Santo pode habitar em nós. E quando isso acontece, tudo mais, pode vir Covid, pode vir fome, pode vir peste, pode vir o que for, isso se torna relativo. Por quê? Porque a minha segurança está no Senhor. E é isso que nós estamos precisando. Amém.